Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa UCA de Organização Financeira. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias. E eu sou o professor Mário André Nunes, professor de matemática aqui do Centro de Mídias. E vamos agora verificar nosso objeto de conhecimento. Nosso objeto de conhecimento, juros simples, detalhamento, conceito e utilização de juros simples no contexto amazônico. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Bem, pessoal, quando a gente começa a pensar em organização financeira, já começa a bater uma certa preocupação. Por quê? A gente já pensa nas dívidas, nas contas a pagar, mas estamos aqui, eu, professor Tiago, justamente para tentar ajudá-los a ter uma organização melhor das suas finanças, né? A vocês se prepararem melhor em relação aos gastos e também com o que vocês vão receber, não é isso, Tiago? Isso mesmo, né? E como vocês podem ver aqui na nossa imagem, né? Esse símbolozinho aí chamado porcentagem, né? Será que ele é vilão? Será que ele é mocinho? Né? Aonde que eles aparecem ali para a gente, né? Juros, o que são juros? Né? Onde é que a gente consegue ver juros aqui no nosso dia a dia? Então, tudo isso nós vamos aqui conhecer na nossa UCA de Organização Financeira. Tudo bem? E aqui, claro, a gente vai ter que conhecer, né, vários termos da nossa matemática financeira. E é isso que a gente vai conhecer agora. Vamos lá. Aqui, conceitos básicos de matemática financeira. Então, vamos aqui ver o nosso conceitos básicos de matemática financeira. Para entender-se bem a matemática financeira, é necessário o domínio dos seus principais conceitos, sendo eles capital, acréscimo, desconto, lucro, montante, juros e taxa de juros. Então, é importante que vocês aprendam o que significa cada um desses termos, ok? Vamos aqui ver o nosso primeiro termo, receita. Bem, quando a gente fala em receita, o que acontece? O principal conceito de receita são os recursos provenientes da venda de mercadorias ou de uma prestação de serviços, ou seja, é o dinheiro que você recebe pela venda de mercadorias ou até mesmo por prestar algum serviço do seu trabalho. Isso aí, professor Mário. Agora, despesas. Despesa. As despesas são gastos financeiros que uma organização possui ao adquirir bens, serviços ou recursos essenciais para a manutenção das suas atividades ou metas. A diferença entre despesas fixas e variáveis é, principalmente, a regularidade das contas. As despesas fixas são fixas no mês, apesar de seu valor poder sofrer alteração. E as variáveis alteram-se de acordo com o uso do produto ou serviço ao qual referem-se. Então, aí as despesas, exatamente, né? Os nossos pagamentos, ok? São os gastos que nós possuímos. Ela pode ser o quê? Fixa ou variável. O que seria uma despesa fixa? A nossa conta de energia, ok? Temos que pagar. Todo mês a gente faz ali o pagamento da nossa conta de energia. Claro, ela vai ter aquela alteração no seu valor, dependendo do nosso consumo. Isso são despesas fixas. E o que são despesas variáveis? Despesas variáveis é aquela que um mês ela pode ter, mas no outro mês ela pode não ter. Nesse mês, por exemplo, você gastou muito no cartão de crédito. No outro mês você pode não ter gastado no seu cartão de crédito. Então, nesse mês você paga, no outro mês você não paga. Isso são despesas variáveis. Tudo certo? Vamos lá para outro conceito. Vamos agora ver o conceito de acréscimo. Temos agora, então, pessoal, o conceito de acréscimo. É o valor acrescentado de uma transação comercial em relação à taxa percentual do capital. O acréscimo ocorre devido às demandas no mercado de subir o preço de certos produtos e serviços. Ou seja, dependendo de como ocorre, né, o mercado, você tem aí, de repente, uma alta de preço quando você vai consumir alguma coisa.
Por exemplo, você vai de repente no lanche e você verificou que o preço de um sanduíche ele aumentou. Por quê? Porque a pessoa que vende o sanduíche, ela teve um acréscimo de custo dela ao comprar, por exemplo, a alface, tomate, a carne. Então, tudo isso ele vai gerar um acréscimo no valor do produto final que vai chegar até você. Muito bom. Outro conceito agora que nós vamos ver é o desconto. Esse aqui é um conceito, né, que gostamos bastante, gostamos muito de aproveitar promoções. É o valor retirado de uma transação comercial em relação à taxa percentual do capital. Geralmente, o desconto é utilizado como meio de potencializar as vendas ou premiar clientes que pagam a conta em dia, né? Tem aquela questão, a conta, uma conta tal, ela vence somente dia 10. Porém, para aqueles clientes que pagam, né, até o vencimento, ou seja, até o dia 10, você consegue pagar, por exemplo, com 10% de desconto. Então, significa que você está sendo premiado por pagar a sua conta em dia, né? Ou para a gente conseguir, né, chamar clientes, né? Aquelas promoções de loja, né? A loja toda está com 20% de desconto, para fazer com que os clientes sejam atraídos, né, por esse pagamento, né, por um valor inferior ao que seria o original do produto. Ok? Vamos lá para outro conceito. Agora, conceito de capital. Vamos lá, pessoal. Capital, que não é capital de nenhum estado. Na economia, o termo capital se refere a qualquer recurso que consegue gerar rendimentos através da sua aplicação. Ou seja, falando aqui de um modo mais claro, o capital é o seu dinheiro. É o dinheiro que você pode, de repente, investir, tá certo? É o dinheiro que você pode colocar em algum tipo de rendimento e aí, ao final de um certo prazo, ele vai te dar mais dinheiro ainda, tá? Então, o capital é o dinheiro. Muito bom. Agora, vamos ver aí o conceito de lucro. Lucro é o valor ganho em uma transação comercial, considerado como rendimento positivo obtido por meio de uma negociação. Então, basicamente, o que seria o lucro, né? É o valor ganho em uma transação comercial. Se eu comprei um produto por R$50 e se eu irei vender esse produto por 70, significa que eu terei um valor ganho. O meu valor ganho será de R$20, porque se eu paguei 50 e depois eu vendi por 70, né, cobriu os 50 que eu havia pago e eu tive R$20 de lucro, ok? Então, esse é o nosso lucro. Vamos aí a outro conceito, agora, taxa percentual. Vamos lá então, gente. Taxa percentual é a unidade utilizada para representar partes de um todo. Serve para o cálculo do rendimento em porcentagem de ganhos e perdas de negociações. Para encontrarmos a taxa percentual, basta dividirmos o valor novo pelo valor de referência, tá? Então, na verdade, a taxa percentual é quando você pega um valor já existente e você tem um novo valor em cima desse e você vai calcular a nova taxa, né? O quanto ele cresceu ou até mesmo o quanto esse valor diminuiu em relação ao preço original. Muito bom. Vamos lá, próximo conceito, juros. São os rendimentos de aplicações de capitais num certo período ou o valor a ser pago pela utilização de recursos de terceiros. Os juros são classificados em simples e compostos, tá bom? Então, o que são juros? Em relação a rendimentos, se a gente aplica um capital, ok? Dependendo da sua taxa percentual, ela vai gerar uma quantidade de juros, ok? Então, eu aplico e eu recebo os juros referentes a essa aplicação. Ou, se eu pego um dinheiro emprestado, né, eu estarei utilizando, né, recursos de terceiros. E aí, logicamente, eu tenho que pagar um juros por estar utilizando aquele recurso. Tudo bem? E aí, nosso próximo conceito, montante. E o montante, pessoal, é a soma do capital com os juros ou o dinheiro adquirido após uma transação. Ou seja, é o valor que você vai pegar e somar com o capital que você investiu, junto com os juros que esse capital rendeu
durante esse certo período de tempo, né? Então, de repente, você aplicou R$ 1.000 em uma certo tipo de aplicação, onde ela te rendeu R$ 50 em 2 meses, por exemplo. Então, o montante é você pegar os R$ 1.000 que você aplicou, juntamente com os 50, gerando um total de R$ 1.050. Então, o montante é justamente isso. É você pegar e somar o valor do capital inicial que você investiu, juntamente com os juros obtidos após essa transação. Isso aí. E dentro da nossa matemática financeira, nós também utilizamos algumas fórmulas, ok? Que servem para ajudar a gente a fazer alguns cálculos, ok? Que são necessários. Como a nossa fórmula dos juros simples. Então, acompanhe aí. Principais fórmulas da matemática financeira. Nós temos juros aqui, simples. Desculpa, Thiago. Nós temos aqui, então, pessoal, para calcular os juros simples, utilizamos uma fórmula que relaciona capital, juros, taxa de juros e o tempo. Sendo que, quando você vai trabalhar com essa fórmula, é importante que você lembre que nós temos cada letra relacionada a cada um desses elementos. Ou seja, juros aqui nessa fórmula é chamado de J, o capital é chamado de C, a taxa de juros é chamada de I e o tempo é chamado de T. Pessoal, é muito importante aqui você relembrar que quando a gente trabalha com juros simples, principalmente também quando a gente vai utilizar aqui esta fórmula, taxa e capital, taxa de juros e tempo, aliás, tem que estar sempre na mesma unidade de tempo. Como assim? Eu não posso ter, por exemplo, uma taxa de juros ao mês e, de repente, o tempo calculado em anos. A gente sempre tem que igualar taxa e tempo. Nesse caso que eu acabei de citar, a gente pode colocar tanto taxa de juros quanto tempo para mês ou ambos para ano, certo? Além disso, também nós temos aqui uma forma muito importante que já foi citada anteriormente, que é justamente o montante. Como a gente explicou antes, o montante é justamente a junção ou a soma do capital mais os juros, tá? Então, nós temos aqui o montante representado pela letra M, nós temos aqui o capital representado pela letra C e nós temos os juros representado pela letra J, tá? Então, montante, basta você somar os juros mais o capital. Não é isso, Thiago? Isso mesmo, né? E como é que a gente faz para aplicar essa fórmula, né? Então, vamos aí ver um exemplo. Qual será o montante gerado por um capital de R$ 8.500? Então, vamos aqui já marcar as nossas informações, né? Um capital de R$ 8.500 aplicado em um fundo de investimento a juros simples com taxa de 2% ao ano. Então, aí a nossa informação já sobre a taxa após 5 anos, ok? Como o professor Mário acabou de dizer, vamos logo verificar se a nossa taxa e o nosso tempo estão na mesma unidade. Então, observe que a taxa é 2% ao ano e o nosso tempo está em anos, ok? Então, realmente, os dois estão na mesma unidade de tempo. Então, não precisamos converter nenhum dos dois. Tá bom? Então, aqui as nossas informações. O nosso capital, 8.500, nosso tempo de 5 anos e a nossa taxa de 2%. Passando 2% para a forma decimal, 0,02, ok? Lembrando que a gente tem que passar para a forma decimal, porque isso aqui nada mais é do que 2%, ou seja, por 100. Aí se eu for efetuar aqui a divisão, ou se eu for ver, aqui são 2 centésimos, que é 0,02. Ok? Então, agora que a gente tem as nossas informações, vamos aí aplicar a nossa primeira fórmula. Nossa primeira fórmula, capital vezes taxa vezes tempo. Então, onde está cada letra, a gente substitui pelos seus valores. Meu capital é 8.500, minha taxa é 0,02 e o meu tempo é 5, que são 5 anos. Ok? E aí é só multiplicação. Vamos multiplicar logo esses dois.
ok? Minha taxa e o meu tempo. Então, 0,02 vezes 5, meu resultado, 0,1. Professor, se eu for multiplicar primeiro o meu capital pela minha taxa, vai dar diferente? Não, ok? Aí é tudo multiplicação, então não importa a ordem que você for realizar aí os cálculos. E aí, 8.500 vezes 0,1, meus juros está no valor de R$ 850, ok? Mas basta observar aqui, né, que a minha pergunta é, qual será o montante? Tá bom? Aqui eu calculei o juros. Então, para eu calcular o montante, agora eu vou utilizar a minha fórmula do montante, ok? Que ela relaciona meu montante com o meu capital e o juros, tá bom? Então, capital mais juros é igual ao meu montante. Meu capital, 8.500, meus juros, que foi o que eu acabei de calcular, 850. Basta somar os dois, então meu montante será de R$ 9.350. Tudo bem? E aí, assim, isso aí é apenas uma fórmula, né, que é a fórmula de juros simples. E aí, como é que a gente faz para calcular os juros simples aí dentro da nossa matemática financeira? Tudo bem? Então, agora, vamos ver aí juros dentro das nossas finanças. Vamos lá. Juros e nossas finanças. Observação. Chamamos sempre de vilões tudo aquilo que pode atrapalhar ou destruir a sua vida financeira. Tudo bem? E aí, onde é que eu vejo juros? Bem, onde é que a gente vai ver juros, né? Considerando os vilões das finanças com base na quantidade de juros que podem ser gerados, a gente poderia classificá-los de acordo com o impacto financeiro que exercem sobre os consumidores. E a gente vai agora mostrar para vocês uma lista do que geralmente é considerado mais prejudicial em termos de juros, tá bom? Então, vamos lá, né, Thiago? Como é que a gente vai iniciar essa lista? Quais são os vilões dos juros e quem que vai encabeçar essa lista, Thiago? Isso aí, né? E olha aí quem é o primeiro da nossa lista. O primeiro da nossa lista é o cartão de crédito, ok? Então, o cartão de crédito geralmente tem taxa de juros muito altas. Se não forem pagos integralmente, no vencimento, os saldos pendentes podem acumular rapidamente juros elevados, aquele famoso juros em cima de juros, aquela bola de neve do nosso cartão de crédito, né? E aí, por possuírem aí juros muito altos, né, é sempre indicado que você pague o valor integral da sua fatura. Sempre que você faz ali o pagamento, né, daquele mínimo, né, às vezes os juros que é cobrado em cima ultrapassa o próprio valor ali do mínimo. E aí, no outro mês, está um valor bem mais alto. Importante lembrar, né, Thiago, que o cartão de crédito não aliás, ele é muito imprescindível, né? Não é que você tem que deixar de utilizar, mas tem que saber utilizar da forma correta, justamente como você acabou de falar. Se a gente não pagar o valor integral na data de vencimento, no mês seguinte os juros são exorbitantes e vão vir um valor muito alto, não é isso? Isso aí, né? O cartão de crédito realmente ele não é um vilão, se você conseguir ter um controle sobre ele. Às vezes você precisa fazer uma compra e esse valor desse bem é um valor muito alto. E aí, apenas às vezes com o cartão de crédito, você tem a oportunidade de parcelar ele ali, às vezes em 10 vezes, em 20 vezes, e aí você consegue adquirir esse bem pagando um valor bem mais acessível que você consegue, ok? Nosso número 2. Temos aí agora o cheque especial, ou conhecido como overdraft. O cheque especial é uma linha de crédito oferecida pelos bancos quando uma conta corrente fica com saldo negativo. As taxas de juros cobradas pelo uso do cheque especial também podem ser muito altas. Lembrando aqui, pessoal, que o cheque especial ele não é oferecido para todo mundo. Depende muito do banco, depende muito também do seu tipo de conta. Por quê? Vamos supor que, de repente, num certo mês, você teve um gasto excessivo por necessidade ou até mesmo por falta de conhecimento, né? Você se perdeu um pouco ali. Para que a sua conta não fique no negativo e você tenha sempre dinheiro disponível, o banco ele te oferece o cheque especial por um determinado tempo. E se você não cobrir o valor que o banco te emprestou, né, nesse determinado tempo, aí sim
são cobrados juros em cima desse valor que o banco te ofereceu. E esse valor de juros também é um valor bastante alto. Então, muito cuidado. Olha lá, vamos lá. O nosso número 3 agora é o empréstimo de salário, né? Aquele empréstimo que você efetua e automaticamente no próximo salário já é descontado, ok? Então, aí é o nosso empréstimo de salário. Esses são empréstimos de curto prazo, geralmente de pequeno valor, destinados a cobrir despesas até o próximo salário. Também serve ali para o caso de você acabou não se organizando muito bem nesse mês e faltou dinheiro, mas algumas contas precisavam continuar sendo pagas. E aí acontece que você pode utilizar um empréstimo de salário. E aí no próximo salário você já realiza este pagamento. E aí ele possui a taxa um pouquinho mais baixa, pela garantia de já vir descontado no seu próximo salário. Nosso número 4. Temos agora aí empréstimos pessoais não garantidos. Ou seja, se os consumidores precisam de dinheiro emprestado e não têm garantia para oferecer, como uma casa ou um carro, eles podem recorrer a empréstimos pessoais não garantidos. As taxas de juros desses empréstimos, elas são mais altas do que empréstimos garantidos, como, por exemplo, as hipotecas. A gente também pode aqui levar em consideração, por exemplo, se a pessoa, se você que vai emprestar, você tem um cargo já fixo, não é isso? Você é um funcionário público, onde você tem a garantia de todo mês você ter ali o seu salário, e aí sim o banco ele vai conseguir ter a certeza que ele vai receber o valor que você emprestou dele, tá? Então, nesse caso também, esse empréstimo pessoal não garantido, ele fica um pouco mais complicado quando a pessoa ela não é funcionário público, né? Porque ninguém garante que você vai ter seu emprego no mês seguinte ou, de repente, durante o período ao qual você emprestou esse dinheiro. Vamos lá. Número 5, financiamento de compras a longo prazo, como empréstimos de automóveis e hipotecas. Ali o nosso querido financiamento, quando você precisa financiar um carro, ou financiar uma moto, ou financiar uma casa, é exatamente este tipo aqui de empréstimo aqui. Embora não tão ruins quanto as opções anteriores, empréstimos de longo prazo, como hipotecas e financiamento de automóveis, podem acumular uma quantidade significativa de juros ao longo do tempo, especialmente se as taxas de juros forem altas ou se o prazo do empréstimo for estendido. A gente vê ali muito empréstimo de financiamento, financiamento imobiliários, de imóveis, que você paga às vezes em 360 vezes. E aí, claro, serão 30 anos sendo acrescentados juros. Então, logicamente que no final você vai pagar ali um valor às vezes 3, 4 vezes maior do que o que era o valor do seu imóvel. Tudo bem? Então agora a gente vai verificar o quê? Outros vilões. Agora são os vilões que podem atrapalhar o nosso orçamento, Então, os 12 maiores vilões do orçamento que podem comprometer suas finanças, de acordo com a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, CNDL, e pelo SPC Brasil. Então agora a gente vai ver o quê? Exatamente 12 vilões, aquilo que faz você mais gastar dinheiro aí, durante o seu mês. Vamos começar aí pelo primeiro, olha, supermercado, ok? Às vezes você vai no supermercado e aí chega lá, você vai com uma lista, sei lá, 20 itens, só o básico. Aí você vai olhando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha acolá, Tá tudo muito caro, que a gente sabe, quando você vai ver, você estava planejado para pagar X valor e você acaba pagando 3x de valor, ou seja, 3 vezes o valor que você estava programado. E isso acaba comprometendo aí um pouquinho da sua renda, da sua receita, ali, das suas finanças no decorrer do mês. Nosso próximo. Nós temos agora aí, pessoal, vamos lá, próximo vilão. Só um instantinho. Agora, olha lá. Restaurante, Sempre bate aquela vontade de comer fora, tô com uma preguiça de cozinhar, mas quando você vai ver, de repente, o valor que você paga no prato, o valor que você paga no seu almoço, no seu jantar, ele é um valor muito alto em relação, por exemplo, ao que você poderia pegar
esse dinheiro e comprar de ingredientes para você mesmo fazer seu almoço ou a sua janta em casa, né? Então, você aí também pode pensar nesse caso em relação a economizar em relação a isso, tá? Então, restaurante também é um vilão muito malvado, vamos dizer assim, né, Thiago? Com certeza, né? Vamos lá, o nosso terceiro vilão aí do nosso orçamento. Nosso terceiro vilão. Assinaturas de pacotes de internet, telefonia e TV, né? A gente sabe que entretenimento é muito bom, né? A gente precisa, claro que a gente precisa de lazer, a gente precisa de entretenimento, mas às vezes a gente acaba querendo ter tudo e a gente não usufrui e acaba pagando, né, algo ali desnecessário, vamos dizer assim. Às vezes a gente quer ter um pacote de internet muito bom, mas às vezes não é necessário a gente ter toda aquela quantidade de gigas, né, que a gente quer naquele pacote. Às vezes a gente não usa nem a metade e acaba que a gente excede ali por pagar um valor mais alto, sem muita necessidade, ok? Vamos ali para o nosso próximo vilão. Temos agora objetos de desejo. Quem nunca pensou assim, eu trabalho, eu mereço comprar tal coisa, né? Então aí você de repente gasta comprando uma bolsa, um par de tênis, um celular novo. Então são gastos que de repente são desnecessários, tá? Você não tem aquela necessidade repentina de ter aquele objeto, mas que quando você vai ver no final do mês, comprometeu bastante o seu orçamento, né? Familiar, tá? Então, muito cuidado com os seus objetos de desejo. Isso aí, né? Vamos aí ao nosso próximo vilão, entretenimento. Olha aí, entra também, né? Agora, esse tipo de entretenimento serve o quê? A gente quer, sei lá, a gente quer assinar alguma coisa ali, um canal de streaming, por exemplo, que a gente gosta muito de assistir filme, de assistir série, né? Ou então, eu gosto muito de sair, gosto de passear, gosto de ir em cinema, né? Isso também atrapalha muito no seu orçamento, né? Ali mensal, né? Acaba levando muito do seu orçamento ali e acaba às vezes comprometendo ali umas outras contas que são um pouquinho mais necessárias. Nosso próximo agora a gente tem aqui o automóvel. Mas, professor, o automóvel não é necessário? Com certeza é necessário. Mas, de repente, você aí quer pegar aquele automóvel, quer comprar aquele automóvel do ano, saiu uma novidade aí de uma certa marca, você já quer comprar aquela certa marca. Mas por quê, gente, né? Não tem problema nenhum que você tenha um automóvel aí popular, um pouquinho mais antigo, que vai te oferecer as mesmas coisas que você precisa naquele momento do que um automóvel zero. Então, muito cuidado com o que você deseja em relação ao automóvel. E sem contar de que, às vezes, automóveis a gente compra financiado, né? Então, verifique aí, né, se a parcela está cabendo no seu bolso naquele momento. Querer é uma coisa, poder já é uma coisa totalmente diferente, né, professor? Isso aí. Vamos aí ao próximo? Olha aí, cartão de crédito, né? Agora há pouco a gente viu que os juros do cartão de crédito, né, fica ali em número 1, né? É o que possui, né, a taxa mais alta de juros. Então, logicamente, se você vai fazendo aquelas compras que você não está vendo o dinheiro sair ali de imediato, você acaba, né, perdendo ali um pouco do controle e depois, quando você vai ver, às vezes a sua fatura está maior do que o que você vai receber. Então, muita atenção. Nosso próximo, a gente tem aqui o celular. O celular é a mesma ideia do carro. Você quer, de repente, celular do ano, a última geração de um modelo que saiu, mas sem necessidade também, porque, logicamente, se o aparelho é novo, ele custa um valor muito caro do que você pode pagar. Então, muito cuidado em relação também a celular, tá bom? Isso aí, vamos aí ao próximo. Compras a prazo, né? Muita atenção ali nas compras a prazo. Você faz uma compra, você vai parcelar ela em 10 vezes e às vezes você considera que você só tem ali aquela parcelinha. E aí você vai fazendo várias compras, são várias parcelinhas. E aí essas parcelinhas chegam no final, tem uma parcelona que às vezes é maior do que o que você recebe. Então, muita atenção também a isso. Nosso próximo vilão, a gente tem aí gastar mais do que recebe. Quem nunca, né? Então, muito cuidado. É por isso que é importante aqui a gente trabalhar justamente a organização financeira, para você tentar gastar menos do que recebe ou bem próximo daquilo, tá bom? Vamos lá, próximo vilão. Compras por impulso, né?
Isso também, quem nunca fez, né? A gente queria ali alguma coisinha, e aí às vezes aparece aquelas grandes promoções, e aí, né, é a chance que a gente precisava, né? Bota a culpa na promoção e compra uma coisa que está mais cara do que você pode pagar. E aí essa compra por impulso acaba levando um pouco do seu orçamento ali, que não deveria levar, né? Então, muita atenção também para as compras por impulso. E como último vilão, justamente vem a falta de planejamento, o que vai acarretar esses gastos todinhos que a gente mostrou anteriormente. Então é importante você se planejar em relação aos seus gastos. Não é isso, Thiago? Isso aí. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de organização financeira. Espero que tenham gostado, né, e aprendido bastante, ok? E essa foi a nossa aula. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais. Até mais, pessoal.